Último dia, galerinha. Começando mais um capítulo do Aplicando Teoria em Ação. Hoje, dia 5 de março de 2026. Eu sou Noel Monturil, falando aqui diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. Estamos dando sequência da nossa série Independência Financeira. Começamos aí uma sequência de estudos sobre esse tema, né, tão importante na nossa vida. E hoje nós estamos indo para o capítulo 9: Como construir renda fora da lógica do salário, sem cair em ilusões, de forma prática. Então vamos lá, vamos começar nosso tema de hoje. A maioria das pessoas acredita que vai conquistar a liberdade financeira ganhando um pouco mais, mas no mesmo lugar. Mas salário, por definição, não foi criado para gerar liberdade. Foi criado para gerar previsibilidade. Durante toda a nossa vida, a gente foi treinado para acreditar em uma única lógica: trabalhar, receber, pagar a conta, repetir. Mas esse modelo nunca foi desenhado para gerar liberdade. Hoje nós vamos falar sobre uma virada silenciosa e extremamente poderosa: a construção de renda fora dessa lógica do salário. Não como um milagre, não como promessa vazia, mas como um processo. Então vamos relembrar o que a gente viu até aqui na série. Até aqui você já entendeu como que o dinheiro funciona, como sair da corrida dos ratos, aprendeu a identificar o seu custo real de vida, aprendeu a estruturar um plano de transição, recebeu dicas de como iniciar um plano prático de 90 dias. Agora vem uma pergunta inevitável: de onde que vai surgir o excedente para fazer tudo isso? A maioria das pessoas, ela procura uma renda extra, mas o que realmente as pessoas procuram é um alívio emocional. Elas querem resolver a pressão da falta de dinheiro momentânea e não estão dispostas a construir uma estrutura. Por isso, elas pulam de curso em curso, de promessa em promessa, de modelo em modelo, sem constância, sem base, sem estratégia. Jim Rohn sempre dizia para a gente: o problema não é ganhar pouco, o problema é não se tornar mais. Salário não é vilão. O problema é depender de uma única fonte de renda, uma fonte de renda que esteja totalmente atrelada ao seu tempo, uma fonte de renda que esteja totalmente atrelada à sua energia física e à sua energia mental. Isso gera fragilidade. Se você para, a renda também para. Renda paralela não nasce de oportunidade. Renda paralela nasce de capacidade. Antes de se perguntar o que dá dinheiro, a pergunta correta que a gente tem que se fazer é: o que eu sei fazer? Posso aprender a fazer ou posso estruturar para gerar valor real? Não é ficar rico, não é internet, não é marketing. É criar fontes que não dependam 100% da sua presença ativa. Você passa a pensar em criar uma estrutura, em criar um sistema, em criar um processo, e não apenas executar mais uma tarefa. Renda é dinheiro que entra. Ativo é algo que você pode gerar dinheiro sem depender exclusivamente do seu tempo. O erro da maioria é tentar pular direto para os ativos sem antes ter a estrutura da geração de renda. A renda paralela é essa ponte que vai nos levar para a criação dos Bom ativos. dia, pessoal. Travou? Noel, O deu uma Noel travou. travada, viu? Ele que travou. Vocês estão me ouvindo? Agora Agora sim. sim, agora sim. Deixa eu só verificar aqui minha conexão com a internet aqui. Em que ponto é que vocês não ouviram aí para eu poder voltar caso tenha travado muito tempo? Me ajudem aí. Estão me ouvindo? É, criar fontes para uma renda ativa. O problema não é a renda, é o criar valor, né? Você, Fontes que não dependam 100% da sua presença ativa. Foi até aí que vocês me Isso, ouviram? isso. Aí sim, ok.
Obrigada. Então, vamos lá. Então, você passa a pensar em estrutura, em sistema, em criar processo, e não apenas em executar mais uma tarefa. A gente tem que entender que renda é dinheiro que entra. Ativo é algo que pode gerar dinheiro sem depender exclusivamente do seu tempo. O erro da maioria é tentar pular direto para os ativos sem ter uma estrutura de geração de renda primeiro. A renda paralela é essa ponte que vai nos levar para a criação dos ativos. Então vamos lá, vamos falar sobre uns caminhos reais de criar renda fora do salário, sem fantasia. Primeira coisa que a gente pode pensar em criar uma renda paralela é em serviço especializado. Aqui você vai vender conhecimento, você vai vender habilidade, você vai vender experiência. Pode ser uma consultoria, pode ser um serviço técnico, pode ser uma mentoria, pode ser a produção, uma operação. Esse é o caminho mais rápido para você sair do zero. Segunda coisa é que você criar uma estrutura própria. Nessa fase aqui, você vai começar a montar um projeto, um produto, algum serviço que seja recorrente, alguma coisa que tenha uma operação simples. Aqui ainda depende de você, mas aqui já começa a nascer algo com lógica de escala. Só depois disso que vão vir os ativos. Você vai pensar em fazer investimentos, criar negócios, participações, obter renda passiva. Sem ter primeiro uma renda ativa bem estruturada, os ativos vão virar frustração. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da estrutura de serviço, né, que vira sistema. Por exemplo, você presta um serviço hoje, uma aula, uma consultoria, uma manutenção, um atendimento. Você tem que transformar em renda fora do salário fazendo o quê? Criando pacotes, criando processos, achando parceiros que vão executar parte desse novo serviço que você vai prestar, criando modelos que sejam replicáveis, que as pessoas vão usar mais de uma vez. Então você começa a sair daquela estrutura de eu faço tudo para uma estrutura de eu organizo, eu estruturo um sistema. O tipo de produto está baseado em conhecimento ou experiência. Por exemplo, uma apostila, um curso básico, uma mentoria em grupo, criar um roteiro de treinamento, criar um método organizado. Não é virar influencer, é organizar aquilo que você já sabe. Forma de criar renda paralela é participação em estruturas que já existem. Por exemplo, entrar em um negócio local, em operações pequenas, franquias, modelos de royalties, aqui entra o nosso negócio da Herbalife, redes de distribuição, entrar em participação em estruturas onde você não cria tudo, você já entra em estruturas que já funcionam. Você aproveita de estruturas que já estão funcionando para poder gerar uma renda paralela. Outra forma de gerar renda extra, começar a fazer o capital trabalhar para você, como começar a aprender sobre investimentos, aluguel. A gente falou aqui de aluguel. Aluguel você não precisa ter necessariamente um imóvel seu, um terreno seu, construir para poder alugar. Você pode começar a alugar uma sala pequena, um cômodo de onde você mora, alugar uma estrutura maior e alugar parte dessa estrutura, gerando renda. Participação em projetos, fundos de investimento, ter carteira simples de investimento, mesmo pequeno, você começar a mudar um pouco da sua lógica mental. O mais importante nesse início não é você querer mudar de quadrante do cash flow, é você primeiro começar a construir competência para você começar a transitar entre os quadrantes.
Normalmente a gente começa no E ou no A, né, como empregado ou como autônomo, mas tem que passar a desenvolver cabeça de dono. É criar estruturas que sejam simples para migrar do E e do A para o D e para o I. Marco Aurélio sempre nos dizia, né? Você controla suas ações, você controla seus esforços, você controla sua disciplina. Você não controla o mercado, você não controla a economia, você não controla a política, você não controla as crises. Renda fora do salário é ter estratégia de autonomia, é colocar essa filosofia na prática. Muitas pessoas entram em projetos paralelos, normalmente movidas por medo. Medo de faltar, medo de quebrar, medo do futuro. E enquanto o medo está liderando, o nosso ego assume o comando. Uma construção saudável de renda paralela normalmente nasce de presença. O que que eu consigo fazer hoje com os recursos que eu já tenho e com qualidade? Tem que ser simples, não adianta ser complicado. A gente tem que entender que prosperidade é fluxo, mas fluxo só se estabelece quando existe ordem, disciplina e serviço. Quanto mais você entrega valor real para as pessoas, mais o fluxo vai se tornar natural. Tem nada de misticismo aqui, tem de coerência. Renda paralela exige que você tenha uma agenda. Se você não coloca horário para você construir a sua nova fonte de renda, essa nova fonte de renda nunca vai existir. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Durante os próximos dias, tente se desafiar. Você vai responder por escrito três perguntas. Que tipo de problema eu consigo ajudar a resolver hoje? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Segunda pergunta, que habilidade minha já gera resultado para alguém de alguma forma? E a terceira pergunta, quem já se beneficia, mesmo que informalmente, do que eu faço? Nessa primeira semana, nada de projeto ainda, nada de logo, nada de Instagram, só clareza. Procura ter clareza nesses pontos. E aí depois, como começar de verdade? Primeira coisa, mapeie a sua realidade. Escreva o que você sabe fazer, o que você já resolveu para as pessoas e quem você tem acesso. Qual é o seu meio? Onde você está circulando? Quem são as pessoas com quem eu me relaciono? Segunda coisa, escolher um caminho. Não é tudo ao mesmo tempo, serviço, produto, investimento, parceria. Não, não é sair atirando para todos os lados. Um só. Escolha um caminho. Vai ser o quê? Vai ser serviço? Vai ser produto? Vai ser investimento? Vai ser parceria? Faça uma pergunta sempre prática. Qual problema real eu resolvo? E comece testando pequeno. Não começa já querendo ser grande, não. Teste um cliente primeiro. Teste um produto primeiro. Faça um teste com uma parceria. Crie um piloto. Nada grande. Faça um piloto primeiro para testar se realmente o negócio está fluindo. Existe uma verdade que quase ninguém aceita. Independência financeira não começa quando o dinheiro aparece. Independência financeira começa quando você assume a responsabilidade por gerar valor na vida das outras pessoas. Todo mundo concentrado, anotando. Assim que é bom, depois a gente vai colocar um resumo de tudo isso que a gente está falando lá no grupo, tá, gente? Não se preocupe muito agora em anotar tudo, não. Preocupe mais em absorver, que depois a gente vai colocar um resumo lá com todos esses detalhes do que a gente está falando lá no nosso grupo. Então, sem mais delongas, estamos começando mais um capítulo da nossa série e vamos diretamente para o Rio Grande do Norte conversar com ele, nosso querido amigo Emerson Cunha. Já estava com saudade de você, meu amigo. A palavra é toda sua. Fala, meu amigo Noel Manturil. Passamos um dia extraordinário, meus amigos. Que dia maravilhoso, né? Já começar a falar de prosperidade.
né? Dizem que conforme a gente começa as coisas, elas tendem a continuar, inclusive isso é a lei de Newton, né? Então, eu tenho certeza que nosso dia hoje vai ser maravilhoso. E quando o Noel estava fazendo essa introdução brilhante, eu estava lembrando do Jim Rohn, quando ele nos trazia conceitos muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. E ele falava assim: lucros são melhores do que salário. Ele nos ensinava a trabalhar de 8 às 18 na nossa sobrevivência, no nosso salário, e das 18 às 8 na nossa independência financeira. Porque, como muito bem o Noel colocou, a independência financeira ela não começa quando entra o dinheiro. Então, esse trabalho de 18 às 8 inclui, inclusive, o descanso e o sono, que faz parte do processo. Vem todo esse planejamento que o Noel colocou, e vai chegar o momento certo de entrar em ação para construir essa renda, para construir lucros. E nesse processo de tomada de decisão, eu aprendi algo que para mim fez total sentido, que nós temos inúmeras habilidades que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, como estamos adquirindo aqui hoje, né? Mais um conhecimento, mais uma habilidade. E a habilidade, ela vem do estudo. A habilidade a gente pode comprá-la através de cursos. E muitas vezes o erro que nós cometemos é de estabelecer metas, de entender qual é o problema que a gente resolve e traçar um planejamento em prol desse problema baseado somente na nossa habilidade. Ao passo que nós deveríamos traçar esse planejamento baseado no nosso potencial, porque habilidade a gente compra e potencial a gente já nasce com ele, né? Nós somos nós somos uns deusinhos, digamos assim, né? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, esse é o nosso potencial. E com o passar do tempo, as nossas crenças limitantes, a nossa criação, o ambiente que a gente nasce, vai crescendo, vai nos podando e vai tirando o foco do nosso potencial e colocando o foco somente nas nossas habilidades. Então, quando a gente começa a pensar do nosso potencial real, que tudo é possível, que tudo é capaz, e a gente começa a acreditar nisso, a gente começa de fato a ver alguns problemas que nós podemos resolver, a gente começa a ver aonde que a gente pode ser mais útil, né? E por que não rentabilizar isso? Não tem absolutamente nada de errado. O mundo precisa do que você sabe. Você sabia disso? O mundo precisa do que você sabe. E existem N áreas para se atuar. A gente atua no mercado do bem-estar, que é uma área hoje que chegou num nível, digamos, um bem-estar 2.0, que o mercado do wellness, ele nunca cresceu tanto. A prova disso é que surgem a todo instante novas empresas de suplementos alimentares, mas também a todo instante empresas como a Anvisa têm fechado empresas, têm tirado esses produtos do mercado. Então, é um nicho interessante também para se gerar renda, né? É um nicho que, se você pega uma estrutura já pré-concebida, uma estrutura pronta, que já está em andamento, né? Como o Noel colocou, uma das possibilidades que você tem é já pegar algo estruturado. O fato é, precisa estar com a mentalidade ajustada, porque se você entrar no processo de gerar uma renda
com a mentalidade do empregado, toda renda que você gerar, você vai pagar contas e vai querer gerar mais renda. Para quê? Para pagar mais conta. Então, esse looping, ele não acaba. É importante ter a mentalidade de empregado de 8 às 18, mas ter a mentalidade de empreendedor das 18 às 8. E isso é possível em prol do nosso potencial. Se a gente ficar com a mentalidade de empreendedor o tempo inteiro, nós vamos ser penalizados no nosso trabalho, de sobrevivência. Porque no processo de CLT, se você quiser empreender no período que você está executando o processo da CLT, você vai se destacar muito perante a maioria. E esse destaque, infelizmente, nesse aspecto, não vai ser tão positivo para você. Porém, se você ficar o tempo todo com a mentalidade de empregado, quando você sair de 8 às 18 e passar para o seu período de renda extra, de gerar uma renda residual, e você lá estiver com a mentalidade de empregado, também não vai ser legal, porque você vai empregar muita força, você vai gerar renda, só que essa renda vai lhe escapar às mãos. Então, é necessário estudar, esses princípios para que a gente possa gerar renda e possa, de fato, rentabilizar essa renda, fazer com que essa renda trabalhe para nós, fazer com que o dinheiro gere dinheiro. E, obviamente, no início, a gente acaba fazendo muito investimento em nós mesmos, né? E o Jim Rohn, ele falava, o melhor investimento que você possa fazer é investir em você. Trabalhe mais em você do que no seu negócio. Então, ler bons livros, estar conectados em grupos como esse, que nos estimula a elevar o nível de pensamento, a aprender coisas. Então, tudo isso faz parte do processo de geração de renda, né? Talvez é isso que muitas pessoas têm dificuldade para processar e para entender. Porque a grande maioria, quando entra no processo de buscar uma renda extra, de gerar renda, eles querem a renda para ontem. Eles querem gerar uma renda simplesmente para pagar um descontrole financeiro que eles tiveram. Isso pode até funcionar por um curto tempo, mas para o longo tempo não funciona. Por longo tempo a gente precisa entender todo o mecanismo, entender o mercado, entender o processo. Começar a fazer pequenos investimentos, entender que a gente precisa investir na nossa mentalidade. Muitas vezes a gente vai ter que viajar para fazer alguns cursos. Outras vezes, basta dar um clique, né? Mas aí entender que só dar o clique para entrar numa sala como essa já faz diferença, sim, mas estar preparado para esse momento. Dizer para nossa mente que eu estou pronto para entender o que é que vai acontecer nesse momento. Ou seja, eu estou de câmera aberta, eu estou com papel e caneta para anotar os insights, anotar as ideias, porque, amigos, no período de empreendedor, como agora são 6 horas e 31 minutos, então nós estamos no período ainda do renda residual, que é das 18 até a 8. Então, nesse período, nós temos que estar atento, porque os insights surgem, as ideias vêm, e a gente precisa estar sempre com um caderno de anotação. Eu uso muito, muito bloco de notas do celular. O celular é uma ferramenta fantástica. Então, quando eu tenho alguma ideia, eu uso um canal no Telegram que eu tenho, ou um bloco de notas. Dependendo da situação, da ideia que surgiu, às vezes começa a chover ideia, né? Eu vou lá no meu canal do Telegram e gravo um áudio. Nossa, tive uma ideia aqui agora e começa a falar, 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 e depois eu vou escutar esse áudio. Se eu não fizer isso, muito provavelmente essa ideia passa. Eu não consigo lembrar depois. Dependendo da situação, eu estou com o meu
meu bloco de notas ali no celular, eu anoto rapidinho, que eu pensei ali os pontos principais, e depois eu sento com calma e destrincho. Então, tudo isso aí faz parte do processo de empreender. Empreender para gerar renda é uma arte. E a arte, ela precisa ser é, trabalhada com inteligência, com intenção, com dedicação. E é dessa forma. Aí a gente começa a entender que a gente precisa tratar essa renda com seriedade. A gente precisa tratar essa renda conforme ela merece. Porque dinheiro, ele não aceita desaforo. O dinheiro, ele adora pessoas que sabem cuidar dele direito, que sabem prosperar esse dinheiro e não segurá-lo, que sabe fazer com que esse dinheiro gere oportunidade para outras pessoas, né? Por exemplo, se tem alguém, é, se tem alguém na rua, no sinal, vendendo alguma coisa, e você pega esse dinheiro e compra ali aquelas balinhas e compra ali aquelas coisas de quem está vendendo, você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. Quando você vai ao supermercado, quando você vai a algum serviço, quando você vai pagar para alguém, quando você vai pagar uma conta, você simplesmente pode entregar o dinheiro para a pessoa e pensar: meu Deus do céu, meu dinheiro já está quase acabando, eu acho que eu não vou pagar essa conta, vou pagar outra. Ou você pode pensar assim: que Deus abençoe e multiplique esse dinheiro na vida dessa pessoa. Né? Quando você está pagando alguém, você pode pensar assim: nossa, quantas pessoas eu vou estar beneficiando com esse dinheiro? Quando você paga a sua conta de energia elétrica, você pensa: poxa, eu estou beneficiando um grupo gigantesco de pessoas para favorecer que nós tenhamos luz elétrica na nossa casa. Olha que maravilha, eu posso contribuir com isso. Essa é a mentalidade do empreendedor, né? Então, é um assunto realmente muito relevante, muito legal. E vamos dar tempo aí para que outras pessoas possam falar também, né, Noel? Isso aí. Vamos para onde? Quem quer, gostaria de contribuir com o dia de hoje? Só uma observação, Noel. Apareceu para mim na tela aqui que o tempo restante da conexão está de 7 minutos. Aí você deve reconectar depois, né? Isso aí. Temos 7 minutos para a gente poder concluir esse tema de hoje. Caso seja necessário, a gente cria um novo link. Mas, de repente, é o suficiente aí para a gente conseguir concluir o raciocínio de hoje. Alguém gostaria de contribuir? Ótimo dia, pessoal. Cleonice aqui de São Paulo. Olha, essa fala de vocês, eu voltei assim logo que eu saí de CLT, que eu me aposentei, aí depois de quase 4 anos eu encontrei, a Herbalife me encontrou, né? Gente, como eu gostaria de voltar ao tempo, mas não dá. Tempo é uma coisa que passa. Então, realmente, eu acho que durante muitos anos, mesmo tendo meu espaço de vida saudável, eu tive eu era uma CLT, sabe? O pensamento, as minhas atitudes. Então, eu tô vendo, assim, o quanto eu já mudei e o próximo, né, EVS que eu tiver, que vai ser em breve, vai ser totalmente diferente. Porque eu ficava lá, eu chegava tipo assim, a gente abria 8, eu comecei a querer também a servir o café da manhã, que o espaço só servia, eu entrei com outra pessoa, né? Servia só o almoço. Eu disse assim, eu gostaria de vir no café da manhã. Só que depois, tá, eu ficava lá. Dava 3 horas, eu arrumava o espaço e vim embora. Gente, quanta coisa que eu perdi. Por quê? Por causa de mentalidade. E outra coisa, esse sobre o insights que o Emerson falou, eu também sou assim, eu preciso aprender a fazer no celular também. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, vem aquilo, gente, eu tenho que anotar. Nem que for um pedacinho de papel. Aí depois eu tenho um grupo comigo mesmo no Telegram que está escrito Insights.
Aí eu vou lá e vejo, porque senão a gente esquece, né? E sobre também a gente comprar as coisas no Farol, eu participo também do grupo do Emerson, e a Aline falou sobre, o Emerson falou da Aline, né, que ela faz isso, né, que ela não dá, se pedir dinheiro, ela não dá, mas se a pessoa estiver vendendo alguma coisa, mesmo se ela não consome, ela compra para ajudar. E isso também, eu tenho o hábito, às vezes, de fazer isso. Eu prefiro comprar, mesmo se eu não chupe aquela bala, não como, mas ajudar, porque assim, é um incentivo para aquela pessoa. Eu lembro quando a gente dava um convite na rua do espaço para a pessoa subir, era tão gratificante, né? Quando a pessoa não pegava, a gente já ficava assim meio triste, mas aí a gente vai mudando a mentalidade e assim, gratidão porque vocês estão me ajudando muito, viu? Deus abençoe todos vocês aqui do grupo. Essa é a minha Não, contribuição. Cleonice, sempre muito bom te ouvir. Mais alguém que queira contribuir com o dia de hoje? Quando vocês vão pensando aí, vamos abrir nossas câmeras para a gente fazer um print aqui do nosso fotinho e colocar lá no grupo para ficar bonito. Tudo bem, Priscila Antônio, Priscila Soares, Jenifran, Marquívia, Andréia. Mais alguém? Leia, muito bem, Leia. No um, todo mundo. Maria do Carmo, muito bem, Maria do Carmo. Até tirar o óculos para ficar bonito. Tanta gente bonita nessa tela hoje, eu tenho que ficar arrumadinho. Minha cabeleira tá até presa hoje, ó. No um, todo mundo? 3, 2, 1. Registrado. E turminha, vou só rolar no grupo. Mais alguém queira contribuir com o dia de hoje? Temos aí ó, mais 3 minutos aí para a gente encerrar. Vou dar um depoimento aqui, Noel. Posso? Bem rapidinho. Quando Claro. fala assim que a independência começa quando você gera valor na vida das pessoas. Há 30 e poucos anos atrás, eu fui diretora de uma escola numa periferia daqui de Taguatinga. Na época era barraco de tábua. E tinha uma professora que saía 40 quilômetros de onde ela morava para vir trabalhar nessa escola. A escola era de lata, dava choque, etc, etc. E ela pegou uma turma, Bem, Sheila, agora entre aqui eu não consegui aspas, de bem jeito nenhum. difícil, do nível de Pode comportamento utilizar e também de aprendizagem. E na não época, aparece. o diretor entrava na sala de aula para tomar lição dos alunos, para ver o trabalho de como estava da professora. Aí o menino leu. Eu falei, parabéns, fulana, você conseguiu. Eu falei assim tão alto que todos os alunos olharam para mim. Aí dei um abraço nela e saí. Aí eu saí dessa escola, ela, né, mudou de ares, etc, etc. Ano passado, no final do ano, eu fui na formatura da minha sobrinha de ensino fundamental. Ela veio, chegou a mim, eu não a reconheci. Ela disse assim: Professora Ana Maria, você não está me conhecendo? Ela que conduziu o evento. Gente, eu não sei onde eu. Ainda bem que eu sou negra, né? Porque se eu fosse branca, eu tinha ficado vermelha. Aí, quando ela sorriu, eu falei: sim, professora, mas não sabia o nome. Aí ela disse: olha, aquele elogio que você me fez aquele dia marcou tanto a minha vida, aquele estímulo, porque eu estava prestes a desistir de ser professora, porque eu estava achando que os alunos não estavam aprendendo a ler. Gente, eu emocionei, sabe? Então, quer dizer, eu consegui, né, através do meu trabalho, através de um elogio, marcar a vida da pessoa e hoje ela já é uma professora aposentada, olha como é a vida. E continua com contrato temporário, continua trabalhando. Eu não sei se está no tema, Noel, mas é o meu Sempre no, conhecimento. Um sempre no, abraço a todos. sempre no tema, Aninha. Missão é isso, né? De que forma que a gente interfere positivamente na vida do outro. Isso é missão. Você cumpriu com a sua missão de professora, tocando profundamente a vida da pessoa.
Falta menos de um minuto para terminar. Eu vou só passar aqui os lembretes que na próxima liberdade financeira não é sobre sair do emprego, é sobre sair da dependência, e dependência não se rompe com sonhos, se rompe com construção. A gente está chegando ao final da nossa série, mas a gente ainda vai até o capítulo 12. No próximo episódio, nós vamos falar sobre por que a maioria das pessoas falha, exatamente por causa dos sabotadores invisíveis da construção financeira.